Tá, vamos começar pelo seguinte. Vamos começar pela quinta questão, certo? E que ele fala o seguinte: os dados utilizados nessa questão foram publicados no The Wall Street Journal em março de 1984 e se referem a informações sobre os gastos com propaganda em milhões de dólares e o número de impressões por semana, em unidade de milhares. Segundo relatados pelo público sobre 21 empresas multinacionais, certo? Ele fala que os dados foram coletados em uma pesquisa de 4 mil adultos, onde entrevistados foram solicitados a citar um comercial que tinham visto para cada categoria do produto na semana anterior à entrevista. Considere os passos a seguir. Então, pessoal, eu vou fazer os passos, certo? E aí, eu não vou fazer a questão 6, certo? Porque fui instruído a fazer as questões do 1 até o passo 4. E aí, muito do passo 1 até o passo 3 vai ser muito mais no que diz respeito à visão de vocês, beleza? Voltando a alguns conteúdos também e explicar cada fenômeno que acontece, beleza? Tá. Pessoal, análise residual. É necessário compreender e avaliar as discrepâncias e os efeitos dos pontos no modelo ajustado, certo? E dado nos quais grandes resíduos ocasionar influências na função da regressão ajustada entre x, y ou x e y, certo? Então, detecção de pontos influentes é simples quando você tem uma única variável, sendo que quando trata de uma variável múltipla, isso é muito mais complexo, beleza? Em relação à análise dos resíduos, como é que a gente precisa fazer? A gente já viu outros conceitos, né, na análise de residual, mas muito mais no aspecto def beta, distância de Cook, certo? Em relação a tudo que está atrelado aos milímetros quadrados. A análise dos resíduos, ela consiste no quê? Em investigar as características que comprometem a validade do modelo de regressão linear, certo? E aí você trata no que diz respeito muito mais entender se de fato existe regressão ou não, se corresponde a aquilo que está sendo efetivo de uma certa forma. O que vem ser esse conceito? Esse conceito da homosteticidade é um fenômeno que ocorre no qual o modelo de hipótese apresenta variâncias para x, y e x, não iguais para todas as observações, certo? Ele pode infringir o princípio da dos termos das variáveis explicativas, como tudo que está atrelado a eles tem que ter uma variância constante, certo? Ou seja, uma regressão linear para cada termo tem que ter um valor escolhido nas quais dentro da variável explicativa e que é constante, ou seja, possui a sua variância constante. Primeiro passo, a gente vai ter um gráfico que vai ter o quê? Ele fala sobre os dados coletados, certo? Ele fala, a figura 5 mostra um gráfico de dispersão por impressão em gasto, eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Por expressão visual, o que você conclui sobre a natureza em relação às duas variáveis? Você diria que há uma possível relação linear entre tais variáveis, certo? E com esse formato de parábola, fala que entende-se que existe uma relação entre eles. Uma relação de segundo grau. Você lembra a equação de segundo grau? Que é uma função quadrática. Ou seja, e que há uma relação linear, uma vez que você tem um formato de uma parábola e que está dando uma função quadrática. Perfeito? Então, muito simples essa questão. Ele fala o passo 2. Considera o modelo de regressão linear. Modelo 1 descrito pela expressão abaixo, certo? Que trata da impressão y, que é igual a uma variável que é coeficiente linear, o termo independente, né? E o termo que acompanha o x, que é o B2, que acompanha a variável que gasta, certo? Sendo T de 21 observações, com erro normal, distribuído normalmente entre 0 e 1. A figura 6, que é essa aqui, ó, ele trata do eixo vertical dos resíduos e dos valores ajustados, conforme o modelo da equação 3. Visualmente, você acredita que a avaliação estatística sobre a inclusão do termo quadrático? Sim. Olha só, se esse cara tem um formato de U, certo? Tem um formato de uma parábola invertida, justifica-se a inclusão desse carinha aqui, certo? Simplesmente porque existe um termo quadrático. Se há uma relação de parábola
Entende-se que há uma relação de uma função quadrática, consequentemente, esse gráfico de resíduos e valores residuais tem seu formato de U, vai indicar sim, de fato, a inclusão do termo quadrático, sim. Então, só pelo formato no qual se tem é válido acrescentar o termo quadrático gasto ao quadrado. O passo 3, ele fala: considere o modelo de regressão linear com especificação quadrática no modelo 2, abaixo dos resultados de estimação do modelo que estão descritos na tabela 3. Ele tem o modelo B1, B2, B3, certo? Um B2 que está acompanhando o gasto e o termo quadrático B3, o gasto, certo? Ao quadrado. Mesma coisa, ter 21 observações, erro normalmente distribuído. Ele fala: a figura 7 mostra o mesmo diagrama de espécie na figura 5 com ajuste na reta e na parábola, ambas obtidas por estimações utilizando metros quadrados ordinários. A figura 8 mostra o gráfico dos resíduos contra os valores ajustados, considerando o ajuste no modelo 2. Perfeito. Considerando os gráficos, o que você conclui sobre o possível confronto entre modelos 1 e 2? Certo. Entende-se que o termo quadrático da figura houve uma volta do termo, certo? Do termo quadrático, e com essa especificação existe uma regressão linear. Não vai inferir os princípios da linearidade, certo? Ela parece muito mais ajustada aos pontos, certo? Ao invés da reta, certo? Sendo que aqui, ó, existe uma lógica da heterocedacidade, certo? Porque ele tem uma forma de cone, aqui, ó, formato de cone, e que vai se dispersar no final. Ou seja, tem um formato de cone que no final ela vai ser dispersa. Perfeito? Os gráficos dos resíduos, eles tratam do diagrama de dispersão, da detecção da heterocedacidade, ver se não há problemas, se há problema ou não, se não há linearidade e se há coisas atípicas. Então tá nesse slide aqui, pessoal, tudo que eu estou falando aqui para vocês, beleza? Então a gente já resolveu a questão número 1, passo 2, passo 3 e o passo 4. Pessoal, eu quero fazer uma coisa muito importante aqui com vocês. Eu quero fazer o passo 4 revisando todos os conteúdos de regressão. Vocês perguntam, como assim, Breno? Vamos lá. Eu quero que vocês entendam o seguinte, certo? Eu vou aumentar um pouquinho da tela aqui, porque eu quero mais espaço para discutir com vocês mesmo, né? Falar um pouquinho tudo o que eu sei em termos de regressão, certo? Você, Breno, como assim, Breno? Vamos lá. Eu quero que vocês entendam, quero que vocês saiam daqui capazes de explicar para mim o que vem a ser regressão e tudo mais, certo? Então vamos ao passo 4. Tudo que eu vou lembrando, pessoal, tudo que eu for falar aqui para vocês, eu vou falar da seguinte forma. Da seguinte forma, olha só. Tudo que eu for falar aqui para vocês, vocês vão conseguir solucionar o exercício 4. Então, eu quero que vocês façam esse compromisso comigo em resolver o passo 4. Tudo que eu vou falar aqui vai ser com base à resposta dessas questões, beleza? Então, vamos ler a questão aqui e eu vou revisar tudo com vocês com calma, com paciência, perfeito? E a partir disso a gente vai traçar todos os objetivos, beleza? As tabelas abaixo mostram os resultados das estimações de modelos 1 da tabela 2 e da tabela 2 e o 2 da tabela 3. Realizando os procedimentos seguintes. 1. Para ambos os modelos de teste de significância individual dos parâmetros via teste T, estabeleça as hipóteses, estatísticas de testes e regra de rejeição ao nível de significância. Utilize o valor calculado pela estatística F e teste a significância da regressão do modelo 2. Estabeleça as hipóteses e estatística do teste e a regra de rejeição no nível de significância. 3. Passo 3. Considerando a relação entre as estatísticas T e modelo 1, você pode testar a significância do B12 utilizando o teste F em caso afirmativo. De que forma? Qual a relação entre as estatísticas T e F nesse caso? Há alguma vantagem ao utilizar o teste F nessa mesma situação? Em caso afirmativo, qual a vantagem? Passo 4. Interprete os coeficientes estimados para os modelos 1 e 2. 5. Calcula a soma dos quadrados dos resíduos para os ambos modelos estimados. 6. Utilizar as técnicas de mínimos quadrados dos resíduos. Beleza.
Então, pessoal, vamos voltar uma coisa aqui. Vamos começar sobre regressão linear. Deixa eu pegar aqui uma colinha aqui que eu tenho aqui para explicar para vocês como vai funcionar aqui. Bom, vocês têm um modelo de regressão. Esse modelo de regressão que é a equação que vai descrever como o y está relacionado com o x, certo? E que vai ter mais ou menos essa configuração aqui. Você tem y, deixa eu ajustar aqui. Você tem o y igual aos parâmetros populacionais, sempre esses valores beta é valores populacionais, mais um erro que é específico. Pessoal, esse erro é o seguinte, eu vou destacando aqui, porque esse erro trata de uma palavra-chave que eu vou colocar aqui para vocês de deixa eu colocar aqui, com calma, eita, agora vai, variabilidade. Perfeito? Variabilidade. Como assim variabilidade, Breno? Variabilidade no que diz respeito ao quê? O que não é explicado a relação linear entre x e y. Esse cara aqui, certo? Então, quando vocês estudam os parâmetros, vocês estudam de uma forma amostral. Você tem o B0, você tem o B1, e esses caras aqui são parâmetros amostrais e que vão explicar as populacionais, certo? E vocês fazem isso com base no que? No método dos mínimos quadrados, certo? Então, quem vai ser o método dos mínimos quadrados? Deixa eu destacar aqui. Esse método dos mínimos quadrados trata-se de uma formação de uma equação de regressão estimada que vai minimizar a soma dos desvios quadráticos, né, entre os valores observados. Então, repetindo, a equação de regressão estimada que minimiza a soma dos desvios quadrados entre os valores observados é o método dos mínimos quadrados, beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. Qual é o intuito aqui? Falar com vocês sobre seleção de modelos, certo? E, voltando aos conceitos, eu vou fazer as questões com vocês e voltar alguns conceitos para ficar mais completo, beleza? Bom, dentro da seleção de modelos, vocês sabem que tem um modelo, um critério na qual mede a qualidade do ajuste, que a gente chama de R2, certo? Que é o coeficiente de determinação, certo? E que mede a qualidade do ajuste da equação de regressão estimada, certo? Ele tem valores entre 0 e 1, certo? E mede quão é qualitativo no termo de ajuste entre a variável x e y, quão uma vai explicar a outra, beleza? Você tem um ponto importante que você tem a correlação de Pearson, que a gente chama de RxY. Mede o quão é a intensidade entre essa relação entre as variáveis. Ou seja, essa correlação de Pearson é dentro da medida de associação entre duas variáveis. E vocês se lembram na MQ2 que é entre menos 1 e 1. Certo? Ou seja, forte, muito forte negativa e muito forte positiva. Beleza? Um ponto que eu vou falar com vocês agora é a soma dos quadrados do resíduo, que é uma base importantíssima para o teste de hipótese, que eu vou falar já já. Que é a quantidade minimizada pelos métodos mínimos quadrados, ou seja, bem justificar o método mínimo quadrado, certo? Que vai fornecer um erro ao usar a equação de regressão estimada para calcular os valores de variável da amostra dependente, beleza? Então, como é que a gente vai calcular isso? Vou falar com vocês com calma. Bom, toda a soma dos quadrados de resíduos que se preze
você tem um n, eu vou colocar aqui o exemplo, menos 2. Esse 2 aqui, pessoal, eu quero que vocês entendam que é os parâmetros B0 e B1. É um exemplo, modelo bem exemplificado, que vai explicar esses dois aqui, tá certo? Estou me baseando com esses dois aqui, certo? Como são duas observações, ou seja, esse n menos 2, esse menos 2 ele pode variar. Ou seja, n menos 3 se for 3, n menos 4 se for 4, parâmetros. Então, é importante que vocês entendam isso, beleza? E isso aqui vai ser importantíssimo no estudo de teste de hipótese que a gente vai falar agora, beleza? Então, teste de hipótese, deixa eu colocar aqui para vocês. Teste de hipótese. Aí já vai explicando todas as questões aqui com vocês, certo? Bom, para isso a gente tem que fazer o seguinte. Todo teste de hipótese que se preze, a gente tem uma hipótese nula. Entende-se que hipótese nula é o que eu não quero, certo? E a hipótese alternativa, que é a hipótese que eu quero, certo? E que parte do qual pressuposto? Bom, para uma relação linear existir, é necessário que os parâmetros populacionais eles têm que ser diferentes de um determinado valor. Ou seja, as variáveis vão estar relacionadas a partir de um parâmetro ser diferente, por exemplo, do zero. Porque se B1 for igual a zero, entende-se que esse parâmetro vai dar o seguinte, que o valor de y não depende de x. Se não é essa relação de dependência, logicamente não tem uma relação linear. Então qual é o parâmetro que a gente tem que colocar aqui? O que eu não quero? Parâmetro populacional B1 ser igual a zero. Ao mesmo passo que o parâmetro populacional do que eu quero tem que ser diferente de zero. Certo? E a partir disso, existem dois tipos de testes que a gente pode fazer. Que é o teste T e o teste F. Certo? Todos esses dois, eles dependem de uma coisa, da variância. Preste bastante atenção, pessoal, dessa variância. Preste bastante atenção nessa variância. Perfeito? Porque ele é a base de tudo. Que eu vou explicar aqui com vocês. Perfeito? Então, olha só. Por quê? Essa variância, ela trata acerca do erro. Certo? Em que é a variância do erro dentro da regressão. Regressão. Beleza? Então, preste bastante atenção. Vamos voltar para a soma dos quadrados dos resíduos. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. A soma dos quadrados dos resíduos com n menos 2 graus de liberdade, que estou tratando desse exemplificando dois parâmetros, certo? Que é o B0 e B1. Vai ser o seguinte, a soma dos quadrados do resíduo. Lembrando que essa variância é populacional. A gente tem que fazer uma variância para a amostra, certo? É a mesma coisa que um quadrado médio. Esse quadrado médio perdão, essa base aqui, que eu vou explicar agora, é o seguinte, ela é a base para o quadrado médio do resíduo, certo? Que vai fornecer a estimativa de quem? Da minha variância, certo? Que vai ser populacional e eu vou fazer de forma amostral, é o S2, certo? Ou seja, a variância é a mesma coisa que o quadrado médio do resíduo, que é a mesma coisa que a soma dos quadrados do resíduo dividido por n-2. n-2 é o grau de liberdade. Perfeito? Tranquilo.
Com isso, olha só, já dá pra gente matar uma questão aqui. Você, como assim? Vamos voltar àquela questão lá. Ele pede para calcular o quê? Ele pede para calcular, deixa eu pegar aqui, no passo, se eu não me engano, 5, né? Tá. Calcule a soma dos quadrados dos resíduos para ambos os modelos estimados. Concorda aqui que o desvio padrão, que a raiz quadrada da variância, deixa eu colocar aqui, a raiz quadrada da variância, o desvio padrão, né, a raiz da variância, certo? E como é que é calcular esse cara aqui? Concorda comigo que se eu pegar o valor, o termo de desvio padrão elevar ao quadrado, eu não chego na variância populacional, que é a mesma coisa que a variância que eu estou exemplificando amostralmente para fazer. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer o valor, que é igual a soma dos quadrados do resíduo que ele está pedindo na questão, dividido por n-2, nesse caso aqui. Se for no caso dos 3 parâmetros, n-3, perfeito? n-3, aí no caso vai ser 21 menos 2 aqui, na tabela 2, e 21 menos 3 aqui, no denominador, beleza? Ou seja, a gente vai pegar esse valor aqui, elevar ao quadrado, multiplicar por n menos 2, certo? Que seria 21 menos 2, 19. Multiplicando, eu encontro a soma dos quadrados do resíduo no modelo 1. A mesma coisa, o 2. Então, a gente já matou uma questão do quinto, beleza? Teste T e teste F, que é a base do 1 e a base do 2. E a base do 3, né? Olha só. O que a gente vai fazer? E aí, a gente vai explicar o seguinte. Olha só. Explicado isso, vamos descer mais um pouquinho. Aqui, ó, já é uma questão, certo? Vamos lá, teste T. O que eu quero falar aqui pra vocês? Prestem atenção no que eu vou falar. Ouçam. O teste T é um teste mais completo que o teste F, mas pelo amor de Deus, não negligencie o teste F, porque ele é uma base importante. O teste F, nada mais nada menos do que no teste de hipótese, ele ratifica o que é dito no teste T, perfeito? Aí você se pergunta, Breno, não entendi, cara, me explica. Bom, o teste T ele é um teste mais completo, porque ele tem muito mais quantidade de dados, ele tem muito mais, em termos robustos, de calcular o teste, beleza? Como é que a gente calcula o teste? No teste T, a gente vai fazer o seguinte, teste T, deixa eu botar assim, teste T, ok? Como é que a gente precisa calcular esse cara? Deixa eu só desfazer aqui, né? Teste T, assim. A gente precisa do coeficiente estimado de B1, que dá a lógica do parâmetro populacional, e o erro padrão de B1. Beleza? Isso é um exemplo, tá, pessoal? Isso é um exemplo. Ou seja, se eu pegar nessa questão aqui, que eu preciso saber? Eu preciso do B1 e eu preciso do erro padrão estimado dele. E a partir dele, a gente calcula o valor. Perfeito? Entendido? Então, se a gente pegar esse valor e dividir por n, a gente dá um valor. Por exemplo, 22 dividido por 7,089 vai me dar 3,126. Ou seja, vai rejeitar o H0. Deixa eu colocar aqui. Vai rejeitar H0. Certo? Se o T calculado for maior ou igual que o T alfa sobre 2. Lembra do T alfa sobre 2? Certo? T alfa sobre 2. Então, beleza. Ok. E como ele tem um alfa de 0,10, o T alfa sobre 2 é de 0,05.
que é a metade dele, beleza? E a metade dele, que é 1, aqui ó, 1,729, 72. Como o 3,40 é maior que ele, então rejeita H0. Beleza? Ao mesmo passo que, vou pegar o teste F, certo? E aí eu vou calcular com vocês o teste F agora. Então o teste T, ele é mais robusto que o teste F. Deixa eu só colocar aqui para a gente fazer o teste F. O teste F eu preciso da tabela A nova, certo? Mas, olha só, como ele te dá o F calculado, certo? Ele te dá o F calculado aqui, que é 10,13. A gente tem que entender como é que funciona o grau de liberdade dela, certo? Ou seja, o grau de liberdade no numerador são de duas observações, certo? Aqui, duas observações. O grau de numerador são duas observações, ao invés de ser um. Por quê? Está tratando mais de uma variável que explica a outra, certo? Ou seja, gastos e gastos ao quadrado. O denominador é o seguinte: são 3 parâmetros populacionais. Então, esses 3 parâmetros populacionais foi como eu tinha explicado aqui, ó. Aqui vai variar e esse cara aqui vai variar, certo? Conforme aumenta o parâmetro populacional. Ou seja, o numerador, eu sei que aqui é 2. E o do denominador vai ser 21 menos 3. Perfeito? E aqui vai ser 18. Correto ou não? E com isso, a gente dá uma olhadinha na tabela. Que ele tem aqui, ó. Cadê o F de 2 por 18? Aqui, ó. 2,6239. Então, esse F calculado é maior. Deixa eu colocar aqui. Já estou fazendo com vocês a questão. O F calculado é maior que o F da questão. Vou botar assim, questão. Da questão. Logo que se conclui a regressão. Beleza? Tranquilo? Então é isso, gente. O teste F é um teste global. Beleza? Mas em termos de quantificativo, ele é mais robusto, mais completo. Beleza? Aí você se pergunta: como é que pode existir relação entre teste F e teste T? Pode. De que forma? Olha só. Deixa eu fazer aqui e colocar de uma maneira bem correta. Pessoal, se o teste F demonstrar que a relação é significativa, o teste T pode ser realizado para determinar a significância de cada um dos parâmetros, certo? O teste T, significativamente, ele pode estabelecer um critério no qual você tem o rejeitar H0, certo? Dentro do que a gente falou. T alfa sobre 2. Ou seja, se o valor tem dois critérios, se o valor de P, que a gente lembra, de P, for menor ou igual a alfa, certo? Ou se rejeita H0, se for o T negativo, o T for menor que o menos T alfa sobre 2, ou T for maior ou igual que o T alfa sobre 2. Beleza? O T alfa sobre 2, pessoal, ele se baseia no seguinte: ele se baseia com N menos P graus de liberdade, beleza? Ok? Que esse N é o número da amostra e o P é o ajuste dos parâmetros, a quantidade dos parâmetros, perfeito? Tranquilo, pessoal. Então deu para resolver muita coisa aqui, certo? Vantagem da situação, interpretação, a interpretação dos erros dos coeficientes, tanto de ajuste quanto da relação múltipla, certo? Ajustados, certo? E vamos lá.
A gente já falou que está aqui em quadrados. Vamos falar um pouquinho agora sobre modelo de regressão múltipla. Que eu vou apagar aqui para a gente ter mais espaço para a gente explicar. Deixa eu só aumentar a espessura aqui, certo? Eu vou falar um pouco da regressão múltipla. A gente já falou um pouco sobre alguns modelos, certo? Deixa eu só apagar aqui. A gente já falou sobre alguns modelos, alguns exemplos. Vamos continuar. Olha só, na regressão múltipla. O que se tem na regressão múltipla, Breno? Eu quero entender, compreender. A regressão linear múltipla, pessoal, ela nada mais é que uma variável dependente. A gente coloca aqui regressão linear múltipla. Trata de uma variável independente com várias variáveis independentes. Beleza? Ok? Bom, você já sabe que tem um R2, certo? Que trata do quão bem a reta de regressão está adequada ao ajuste no valor dos modelos, mas você tem um R2 ajustado, que nada mais é o seguinte, pô. É quanto do acréscimo de variável independente. Como tá vendo aí? Variável independente. Ou seja, quanto mais acrescento, fica mais ajustado, mais robusto. Diferentemente do R2, que pode gerar impactos muito negativos. E fica muito mais complexo de se entender o modelo da regressão, beleza? Bom, já falamos dos dois. Eu já falei aqui agora. Tem um press. O press é o seguinte. O press, ele trata como foco, ele tem como foco o erro de predição. Erro de predição. Predição. O que seria isso? Quem vem a ser isso? Press. Nada mais é do que a soma dos quadrados dos erros, que a gente chama de press, né? Mais ou menos assim, certo? Esse erro de predição é a base, porque se eu aumento esse erro, vai influenciar na construção do modelo, certo? Para que serve esse erro de predição? Ele serve para avaliar a qualidade no modelo, ele serve para a comparação com outros diferentes tipos de modelos. Então o press é responsável por isso. Beleza? Tranquilo? Você tem todos os regressores possíveis, TRP, que ele trata acerca do R2 múltiplo. Eu estou falando um pouco de regressão múltipla agora. Ele ajusta as regressões todas possíveis num subconjunto. Um subconjunto, perfeito? De uma variável independente. E você tem o stepwise. Certo? Que a palavra-chave é o que? Adição. Eliminação. E teste F parcial. Então, olha aqui o teste F aqui, o stepwise. O que é o stepwise? Ele trata dessas adições, dessas eliminações, esses testes de F parciais. Com qual intuito? Esses três, eles têm o objetivo de selecionar um melhor subconjunto dentro das variáveis explicativas, certo? Então, todos esses caras aqui, ó,
configuram-se como tipos de seleção de modelos, e que nas quais cada um vai se ajustar conforme vem mostrando esses dados e as influências desses dados para o meu estudo das regressões. Beleza, pessoal? Então, é uma monitoria bem rápida, mas foi bem conteudista. Deu para falar um pouquinho sobre todos os tipos de conteúdo, deu para voltar sobre regressão, deu para voltar sobre regressão linear, regressão múltipla. Já fiz algumas questões, já dei algumas deixas para vocês fazerem, tipo, deu para entender como funciona cada contexto. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem. Não deixe de acessar o portal AVA, perfeito? E estamos aqui para qualquer dúvida. Então é isso, bons estudos, fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau.